Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. No episódio de hoje vamos falar do tema xadrez cripto, como a teoria dos jogos define os movimentos no Bitcoin. Comigo vem o Felipe, um investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. Vamos lá, mais uma vez, nosso xadrez 4D. E já agradecendo a todos, né, que têm deixado um like, têm deixado as 5 estrelas nos episódios e já pedindo para você fazer isso neste episódio também, né? Para ajudar a gente na divulgação. Mande esse episódio para o seu tio, para o grupo da família, sabe? O pessoal que te acha esquisito porque você fala de uma moeda nada a ver. Manda esse episódio lá para eles. Pelo menos eles vão ver que tem outros esquisitos igual você por aí. É. Né? Bom, já avisando também que esse episódio, ele, para a gente fazer ele, gerou um texto grande. Esse texto completo vai estar no nosso Discord. O link está aqui na descrição. Então, façam parte da nossa comunidade. Esse texto vai estar lá disponível para vocês poderem ver ele completo, tá bom? Então, a gente tem que falar um pouco, né? A gente, como leigo, né? O que isso muda para o sujeito que está lá usando chave pública, chave privada, fazendo pagamento via Lightning e tal? Nada, né? Então, se você quer ser apenas um usuário, como você é um usuário do dinheiro fiduciário, não muda nada este episódio, mas se você quer entender um pouco os conceitos que levaram ao desenho do Bitcoin, né, o desenho original do Bitcoin e como ele vem sendo gerido até hoje, é importante que a gente entenda o conceito da teoria dos jogos. Né? E ele é um ramo da matemática barra economia que estuda a tomada de decisões estratégicas entre dois ou mais agentes em um contexto onde os resultados dependem da escolha de todos os envolvidos. Então, é você olhar uma série de coisas acontecendo e tomar decisões onde você vai levar a maior vantagem, tentando levar a maior vantagem, porque é assim que o comportamento humano dentro de um conjunto de regras que não são necessariamente obrigados, mas são consensuais. O que é um consenso? Então, consenso é normalmente algo que a gente faz que não tem uma lei específica, mas nós chegamos a um acordo. Então, sei lá, vou vender alface pro Felipe. E o Felipe vai vender couve para mim. A gente vai trocar esses serviços e tal, então a gente entra num consenso. Não precisa ter um contrato, não precisa ter uma situação, às vezes envolvendo dinheiro ou não, mas o consenso que nós chegamos é: você me fornece couves e eu te forneço alfaces, e enquanto essas situações estiverem sendo mantidas, né? Então, assim, enquanto a dificuldade de produzir alface for equivalente à dificuldade de produzir couves, nós vamos trocar na razão estabelecida. Se isso se mudar, nós ainda podemos entrar em consenso e falar: olha, tá, esse ano tá difícil produzir alface, então para cada 2 couves eu te dou um alface. Pode ser assim? Então a pessoa pode mudar esse consenso e essas pessoas ainda assim negociarem dentro de uma nova perspectiva, de uma nova realidade. Então, pode falar. A, a grande questão na teoria dos jogos, assim, a forma, né, como eu entendi, é quase como que a vida real. Você tem que ver que você vai tomar decisões que, obviamente, te beneficiam, é o que você quer, né? Só que as suas decisões, elas necessariamente vão ter que ser passadas, não passadas, mas assim, elas serão afetadas pelas decisões de outras pessoas. Então, tipo assim, tá todo mundo naquele quadrado fazendo coisas para ficar melhor.
Só que você tem que começar a conjecturar de forma que a sua decisão envolva a decisão daquela outra galera ali, para que você saia melhor mesmo com as decisões deles sendo tomadas. Então, assim, é só um basicão do que eu entendi como teoria dos jogos, né? Cara, a complexidade da coisa está, né, por exemplo, né, o John Nash foi um dos maiores contribuidores disso, está em equacionar isso, né, porque ele transformou isso em equação, né? Não, aí Ele não. demonstrou matematicamente esta tomada de decisão e situações assim. Você entender esse conceito, ele é muito mais fácil do que você equacioná-lo e demonstrar isso matematicamente, né? E a coisa mais comum quando se fala teoria dos jogos no Bitcoin é em relação à bendita da mineração. Se bem que eu acredito que a teoria dos jogos se aplica a muito mais áreas do Bitcoin, né? Especialmente quando esta teoria, ao meu ver, e a entrevista do cara que falou isso para mim e mostrou que é possível, tem no nosso podcast, que é o Ricardo lá de Rolante, do Bitcoin aqui, quando entra um ente que não responde a essa teoria, né? Quando ele tem um poder coercitivo maior que todos os outros naquele sistema, e ele é como se fosse um buraco negro, ele tem a capacidade de sugar e destruir tudo aquilo que está dentro do raio de ação dele, né? E muitas vezes esse raio de ação é justamente a teoria é maior do que ele tem, né? Então é maior do que aquele sistema funcionando. Então ele vai destruir tudo, por assim dizer, né? Sim, tudo mesmo. E Em pouco tempo, né? Acaba. Enfim. sim, sim, sim. O mais comum que se fala sempre é o dilema do prisioneiro, né? Que é o dilema onde cada um tem. Eles não se comunicam e cada um tem a possibilidade de confessar o crime, mentir, né? Eles sabem quem cometeu o crime, ele pode entregar o outro ou pode ficar quieto e sofrer umas penas. E cada um tem uma pena diferente, né? Então. Você tem três opções de pena, né? Pelo lance. Por exemplo, foram presos duas pessoas que cometeram determinado crime. Aí eles são colocados em locais separados. Você pode, né? Cada um deles pode falar a verdade, ou eles podem ficar em silêncio, ou eles podem falar uma mentira. É mais ou menos essa. A grande questão da história é o seguinte: o que um falar afeta na realidade do outro. Porque eles Sim. estão em salas separadas e não sabem o que cada um está falando. Então, por exemplo, se um prisioneiro quer ajudar o outro, ele fica em silêncio. Por exemplo. Como a gente sabe que ambos cometeram um crime, né? Então, melhor ficar em silêncio. O que entra de variante, né, no dilema do prisioneiro é exatamente a ideia de que, em vez de ficar quieto para ajudar o outro cara lá e receber uma pena leve que seja, um prisioneiro pode mentir em desfavor do outro cara. Ele pode prejudicar o outro cara. Para quê? Para ele sair com uma pena mais leve. Então, tipo assim, ele quer imputar a maior parte do crime ao outro cara e, tipo assim, falar que ele fez menos para sair com uma pena mais leve. É uma possibilidade também, entendeu? A grande questão é essa. O que a outra parte vai fazer e o quanto que isso vai te afetar. Quanto que isso vai afetar o total, né? Porque assim, se os dois ficam em silêncio, tudo bem, mas se um fala foi o outro e o outro fica em silêncio, um sai livre e o outro sai com uma pena severa, né? Então, assim, ficar em silêncio pode levar a um custo grande para o outro, né? Na verdade, ficar em silêncio pode levar a um custo pequeno e você trair o cara leva um custo muito maior, né?
para o outro, mas não para pro você, né? outro. Então assim, mas assim, você pensando, se eu fico quieto e o cara lá fala qualquer coisa e joga pra mim, eu me ferro muito. Então, Uhum, você tem um risco em ficar quieto, né? Essa é a é, questão, né? Então, isso posto, né? A gente entra trazendo isso para o Bitcoin, o mais comum é trazer isso para mineração, é justamente o famigerado ataque de 51%, né? Que, em teoria, seria entes da rede dominarem sistematicamente 51 ou mais por cento da rede e exercer esse controle para, seja alterar transações, né? Controlar a criação de novos blocos, duplicação de gastos e uma série de coisas assim. E aí, isso teoricamente destruiria o Bitcoin, desvalorizaria a moeda de forma significativa, né? Ninguém ia mais confiar nela, então ia perder muito valor, porque a imutabilidade ia ser perdida. E aí, as pessoas, né, neste exemplo, isso seria muito mitigado, porque o custo para fazer isso é muito alto, né? Manter-se hash rate alto e trabalhando é um custo muito alto. Então, esse ente agir dessa forma seria ruim porque ele teria um gasto muito grande e uma questão de todo esse gasto que ele teria seria destruído é. a partir do momento em que ele realizasse ele, porque afinal de contas ele estaria criando algo que perderia completamente o valor, né? Então ele não teria o, ele sai ganhando o quê? Ele não ganharia nada a não ser a destruição da rede, né? Não sei se ele agisse como um agente do caos ou, ao meu ver, e esse é o problema, um agente que levaria vantagem em ver a destruição do Bitcoin. Né? A questão, né, da aplicação dessa teoria dos jogos aí no ataque a 51%, ela é interessante exatamente pelo fato de que o cara que, de alguma forma, trair a rede, né, igual a gente estava falando dos Uhum. prisioneiros, o cara que trai a rede, ele pode sair com um benefício, mas a rede inteira vai sair com um malefício e, eventualmente, a gente sabe que a rede vai acabar, praticamente. Ninguém vai usar mais. Vai ser uma terra-luna, né? Sim, Só que aí que vem o grande problema, que é aliado a essa teoria dos jogos, no caso do ataque de 51%, vem o custo para você financiar um ataque de 51% no Bitcoin. Hoje já chegou num ponto tão exorbitante e a informação ela roda de forma tão rápida hoje que para o cara fazer um ataque de 51%, ele muito provavelmente ele não teria tempo suficiente para usufruir dos benefícios financeiros de fazer esse ataque, visto o custo que ele vai ter. sim. Então, assim, não faria sentido ele fazer um ataque de 51% para ter lucro com o Bitcoin, tendo em vista a teoria dos jogos. Talvez faria sentido se fosse para acabar com a rede, né? Aí é outra discussão. Mas a única pessoa que tem dinheiro para fazer isso são os estados mais ricos do mundo. Só que os estados mais ricos do mundo, eles também estão segurando um tanto de Bitcoin. Eles também estão sendo a casa de inúmeros mineradores, né? Então a gente começa até a entrar num ponto muito mais além, eu diria, que às vezes a gente não vê, né? Que é o tanto que o Bitcoin já meio que entranhou nas coisas. Pode ser, pode não ser, mas são ideias, né? E vai ter a ver com a notícia do final também do episódio. Boa. É, é, acho que nesse sentido, nesse exemplo, dá para a gente começar a falar o que é o ente, o ente em que a teoria dos jogos não se aplica, né? Há um consenso pacífico nos mineradores para que a rede funcione dessa forma, porque eles são remunerados em Bitcoin, né? E usam esse Bitcoin para pagar energia elétrica em fiat, né?
não se usa Bitcoin para pagamento de conta de energia, a não ser que você esteja em El Salvador, que responde por uma fração ridícula da rede. Né? Os caras não tem nem espaço no país para os caras botar tanta mineração assim. Então você tem a formação ou a potencial formação de um consenso que você não vai querer. Imagina um exército americano batendo na sua porta e dizendo assim: o consenso sou eu, né? La garantia sou eu. Então, não, mas que tem um consenso aqui, não. O consenso sou eu, né? Então, eu vim aqui, ou seja mercadologicamente, né? Porque a gente sabe que mercado de ação não é um mercado livre, é um mercado estatizado, né? Seja pela tributação, seja pelas regras, seja pelo próprio Estado comprar muita ação de empresa, principalmente nas crises. Então, é um momento em que este ente pode entrar na rede e agir de maneira a quebrar o consenso que é até então e instituir um novo consenso, sem necessariamente comprar nada. Né? Ele fala assim, ó, o negócio é o seguinte, então, a partir de hoje, para ser um bloco válido, vai ter que ser, vocês vão ter que zerar essas carteiras OFAC aqui e botar nessa carteira aqui que é do Exército, né, que é do governo dos Estados Unidos, e isso vai ser um consenso aqui. Os mineradores que estão no meu território, que já são maioria do hash rate, junto com as pools que estão no meu território, que também já são maioria do hash rate, vão agir dessa forma. E pronto. Sabe? E é isso. Ah, mas aí o preço vai cair. Tá, o preço vai cair. Mas vai ser assim o consenso a partir de agora. Consenso imposto pela força. O outro ponto é não fazer nada. Manter esses bitcoins sendo represados como eles estão sendo nas custódias do ETF e as custódias da mineração, que a Coinbase já tem mais de 47%. Então, assim, é um ente alheio que está jogando a teoria dos jogos nesse momento, mas é centralizado o suficiente para enfiar uma regulamentação goela abaixo e vai ser assim agora e ponto final. E ele não está jogando essas mesmas regras. Ele não é um ente que participa dessas regras com a mesma força que os outros. O peso dele é muito maior. Né? Um ponto... Exatamente. Isso aí é um ponto a ser discutido, porque a questão é, será que as pessoas iriam entender isso como uma censura, né? Ou uma regulamentação. Que Seria seja, né? censura... Será que as Não, pessoas então, isso seria vendido como uma censura? Claro que não. Mas ou como uma regulamentação estatal e agora sim vai valer esse dinheiro. Moralização do Bitcoin. Entendeu? Não, ó, agora vamos tirar isso aqui. O que é isso? Um bando de programador no GitHub? Vocês estão loucos. Não, peraí. Vamos moralizar isso aqui. Então vai ser assim, assim agora. Os programadores vão ser os programadores mais tops do exército americano, né? Que entramos aqui em consenso, né? O consenso sou eu, entendeu? E pronto. Entendeu? Vão usar a palavra, vão continuar usando a palavra, só que vão dar um outro significado, como a gente tem visto acontecer à torta e à direito, né? Isso aí já é um problema, porque às vezes as pessoas não entenderiam isso como um ataque. Exato. E é o problema, porque você meio que mascara, né, o ataque de 51% que a gente está falando, né? Exatamente. Onde você toma a rede, todo mundo vê, né, de acordo com a teoria dos jogos, o pessoal vê, né, o problema acontecendo. Nesse caso, não. O pessoal fica na dúvida. Exatamente, assim. E isso é uma coisa que eu vejo que vai começar a querer ser debatido em breve. Deixa os Estados Unidos sentar em cima de mais da metade dos bitcoins.
ou estar sobre regulamentação dele. Não estou falando o governo dos Estados Unidos ter diretamente, mas estou falando os Estados Unidos como nação, né, como país, terem dentro dele a maior parte dos bitcoins. Então, sejam custodiados, sejam dentro da bolsa de valores, entendeu? A hora que isso se tornar muito importante, algo assim vai começar a ser ventilado, né? A regulamentação do Bitcoin a nível de protocolo, né? Aí, assim, realmente vai ser um. Eu acho que nesse momento a gente vai ter um rearranjo de mineradoras, né? Até de pessoas que podem ou não. Aquela parcela de pessoas que podem redirecionar as máquinas para outros locais e etc, né? Você vai ter um ajustizão desse, né? Mas se o povo acordar, Eu, né? eu não sei. Veja bem, eu não sei se uma mineradora sairia dos Estados Unidos. Eu te Eu, explico por quê. eu Porque não os acho. caras estão alavancados na bolsa, alavancados em dívida. Eles às vezes não podem nem sequer mudar a jurisdição. Não, mas eu não acho que eles sairiam dos Estados Unidos. Eu digo que muitas das máquinas que lá estavam ou estão, talvez direcionadas, podem mudar, entendeu? Se a pessoa que gere aquela máquina optar por mudar, já passa a ser uma É, possibilidade, entendeu? eu acho pouco provável, conhecendo a mineração, né? Teria que ser. Você estaria dando uma confiança a um ente que não necessariamente deveria. E isso já distorce a teoria dos jogos, né? Porque você não precisa dessa confiança, né? É. Se você já precisar desse nível de coisa, a teoria dos jogos ali já foi destruída, né? Que eu também acho interessante quando há essa argumentação, né? Ah, é só trocar de pool. Peraí, você tá confiando que um minerador vai trocar de pool? Esse cara não É, deve. Para a rede ser segura, esse poder não deveria existir. Você não precisaria disso, né? Ah, mas a pool não é uma criação do Satoshi. Tá, tudo bem, mas a coisa tá funcionando assim, desculpa. Né? é, O arranjo da teoria dos jogos levou à formação de pools. As pessoas não vão ficar minerando o solo, né? é. Grandes mineradores. Tem uma coisa interessante também dessa teoria, que são os pontos de Schilling, né? Que nomeados após o economista Thomas Schilling, são conceitos da teoria dos jogos que se referem a soluções que pessoas tendem a escolher na ausência de comunicação, ou seja, não converso entre si, mas as soluções são tomadas a partir dessa ausência. O sistema de pools é um sistema que veio por pessoas que não se comunicam, né? Eu não me comunico diretamente com outro cara que está minerando lá na China, mas a gente está conectado a uma pool, e isso é uma solução que apareceu por uma ausência de comunicação, mas por uma demanda. Olha, não tá complicado minerar sozinho aqui, não acho quase bloco, não tá lucrativo. Tá, e se a gente somar isso e dividir de forma mais igualitária, aí passa a ser vantajoso, porque aí eu já sei mais ou menos quanto eu vou receber e consigo fazer as contas. Então é assim que se forma um sistema através de um ponto de Schilling que as pessoas não estão se comunicando diretamente. E esses É, pontos são essenciais em situações de coordenação onde múltiplos jogadores devem fazer escolhas independentes, mas seus resultados são mais benéficos quando essas escolhas convergem. A pool. É isso. Né? Então, assim, é. a pool faz parte do sistema de jogos, né? Numa situação de pontos de Schilling, que não estava no protocolo original, mas se convergiu para isso. Então. A questão é desse negócio, desse ponto aí. Beleza, todo mundo decide, todo mundo toma essa coisa junto, essa decisão. Tudo bem, eles tomam a decisão separado, mas sem saber o que as outras pessoas tomam de decisão junto. Como que isso Uhum. beneficia a rede? Isso que eu não entendi. Boa Nesse pergunta, né? caso, assim, nesse caso específico da mineração que beneficia a rede é o quê? O poder computacional da rede permitiu ser muito maior por causa disso, escalar o poder da rede, e esse poder da rede, com um monte de entes agindo
de acordo com esse protocolo, garantem a segurança da rede, porque fica muito mais difícil um ente aparecer do nada e dominar mais de 51% da rede. Entendeu o ponto? Pode ser, hein? Pode ser. Nesse sentido, é isso que todo mundo ganhou com a situação de um ponto de shilling onde se convergiu para uma pool de mineração. Por outro lado, né, não é só teoria dos jogos aplicada, a gente tem outro conceito que é a descentralização. E ela é importante no Bitcoin. As pools, querendo ou não, é um ponto centralizado, porque está unindo o poder computacional, está utilizando soluções custodiais, como a gente tem da Coinbase, dentro de um governo, e esse aí não é um ataque à teoria dos jogos, é um ataque ao ponto de centralização. Porque uma coisa é a teoria dos jogos, outra coisa é descentralização. A teoria dos jogos ela funciona em uma situação centralizada, livre. Sim. Para mim também ela estaria acima, né, da centralização. A centralização seria só um aspecto, né, a Exato. ser considerado na teoria dos jogos. Então, não, nesse ponto, sim. Então tem essa diferença, né, que por mais que esse ponto de shilling possa ter criado esse sistema de pools, isso ser benéfico no momento, não necessariamente esse ponto é livre de falhas, porque ele é um ponto centralizado. E aí entra uma outra questão, né? Não é. Aí você precisa ter um outro ente que queira agir e pode atacar isso e usar isso contra o protocolo em um outro nível. E aí é o nível que eu acredito bem que é o nível do ente que tem um poder, né? O buraco negro. Ele não está ali para. Ele não perde nem ganha com aquilo. Né? Ele pode ganhar porque ele é maior que aquilo. Ele pode destruir. Não. Nessa Porque questão, se o Bitcoin acaba, o governo dos Estados Unidos não. Um governo fortíssimo, né? Mundial, ele não acaba. Nessa questão, a única pessoa que não seria, eu acho, né, tão prejudicada, por exemplo, ao atacar e acabar com o Bitcoin seria o governo dos Estados Unidos. É a única pessoa que. Ou talvez o da China, sei lá. Mas eu não acho a China melhor do que os Estados Unidos nesse caso. Mas, enfim. Pode ser que seja, né? Pode ser que seja, pode ser que não seja. Mas a questão, né, pelo que eu tô né, acompanhando aqui, eu acho que na situação, né, de você ter a pool, por exemplo, como essa reunião desse ponto de Schelling, né, que ele fala aqui, cara, eu não sei se a pool traduz isso, porque tudo bem que o pessoal esteja agindo, né, mesmo que um sem comunicar com o outro. Eu acho que talvez a pool seja apenas para fins de retorno financeiro. Eu não sei se entraria nessa discussão ou não, entendeu? Tipo assim, o pessoal viu que é melhor se organizar em pools, porque assim você tem um retorno financeiro, às vezes, mais certo, menor, porém mais certo, entendeu? Periodizado, etc. Então eu não sei se entra nessa questão de tipo assim, eu não tem como decidir, então eu vou entrar com essa galera aqui, entendeu? Pensando por aí, talvez o problema da pool venha para resolver um problema do Fiat, né? Como a pressa assim? Fiat. Não, Abaixa. não. Porque assim, você conseguiria, às vezes, ficar tentando ganhar Bitcoin. Eu não sei se teria. É um descasamento de prazo, né, cara? Essa aqui é a verdade. Porque a Eu conta já não vem todo acho. mês constante, dependendo daquilo que você usou. E o rendimento em um formato não pool seria completamente aleatório. Né? Você poderia achar um bloco e ter o minerador se pagar por gerações. Né? O seu nerd miner, né? Se pagar por milhões de gerações. Mas você não tem esse tempo. Né? Então talvez seja um descasamento de prazo. A Eu não necessidade acho que da isso pool. tenha a ver com Fiat, né? E questão que, tipo assim, não tem como você operar nessa falta de previsibilidade que é a remuneração de um bloco.
Sim. Entendeu? Outra, primeira coisa, eu sozinho não minero um bloco, porque, né, a ASICs tomaram conta do mercado. Segundo que não tem como você tratar com algum fornecedor ou com algum empresário e falar, cara, vamos fechar esse contrato aqui, beleza. Quando eu minerar um bloco lá, eu te pago, falou? Porra. No momento eu tô minerando uma cripto, né, a Dero, que é solo, e ela funciona, a gente ainda consegue fazer isso solo. A média dos dias, né, dependendo do hash rate que você tem, você consegue ter uma média, mas aí você precisa olhar uma janela maior. Com o atual modelo, é impossível no Bitcoin, né? 600 hectahash é um poder absurdo, né, no atual formato. Então, sim, um exemplo que eles dão também do ponto de shilling é o protocolo em si, né? As regras dos participantes, os desenvolvedores, mineradores, usuários, investidores, confiam que essas regras vai garantir a funcionalidade e a estabilidade dessa rede, né? Então, Isso é uma coisa que eu vejo. É. desviar das regras ficaria em risco e custos elevados, né? Então, os devs mudarem alguma coisa muito profunda no Bitcoin, Core mudaria o formato, né? Como mudou, por exemplo, no Segwit, e isso estaria prejuízos financeiros, né? Então, é um ponto também a se pensar, né? Nessa questão eu já consigo ver, né, esse ponto específico, né, onde as pessoas elas tomam essa decisão mesmo sem saber da decisão dos outros, que são essas características básicas que a gente vê, né, o Bitcoin, por exemplo, que todo mundo luta a favor, às vezes mesmo sem nem entender muito bem, que é descentralização na medida do possível, que é pô, questão de halving, o fato deles eventualmente ser deflacionário, né, o supply limitado dele, são coisas que as pessoas elas lutam para manter, o que eu acho muito bom, né? Mesmo sem nem ter poder sobre isso às vezes, ou só na discussão, ou sem nem ter muito conhecimento. Então eu acho que pode ser esse ponto, né, que você, independente do que o pessoal está pensando, você tenta conjecturar e eu acho que todo mundo vai seguir nessa linha aqui, então eu vou seguir nessa também. Cara, você levantou um bom ponto, né? Assim, que o público que atualmente está na tomada de decisão de algumas coisas, assim, a gente ainda tem uma quantidade de usuários muito pró-libertário, né? Assim, mais para liberdade, para descentralização. Os próprios desenvolvedores com uma abordagem muito mais voltada, né, ao cypherpunk, a, a privacidade, ao direito à propriedade, a uma série de coisas assim. Mas e será que a adoção universal, né, a adoção por mais pessoas não vai migrar essa força, cara? Como assim migrar a força? Fazer fazer esta força de liberdade perder voz dentro da comunidade ou de quem tem mais poder de decisão. Porque assim, por mais que seja descentralizado, você não entra lá sozinho com a sua conta do GitHub e fala, ó, tem uma ideia. Não é assim, né? Você tem que mandar e-mail para uma galera, ó, tem uma ideia, você manda você quer fazer um BIP. Você vai mandar e-mail para os caras, aí eles vão ler aquilo, ver se acha válido, né? Isso vai entrar numa discussão, ou seja, tem um poder centralizado nisso, né? Assim, você não bota um bip lá e as pessoas que vão dando likezinho ou não. Para isso virar um bip, para aí depois as pessoas lá dentro, na comunidade um pouco mais aberta, irem julgando isso e ver se cabe uma implementação. Então, assim, já tem uma centralização. Não é qualquer um. Você não bate lá, tem uma ideia. Encriptação temporária na mempool para não ter nada além de FIIs Eu aparecendo. acho que você pode propor, sim, pô. Você pode Você chegar lá pode e propor. propor. Não, mas não direto no GitHub. Você tem que mandar e-mail para uma galera Não, que vai você põe no avaliar seu isso. GitHub e lança lá. Aí, mas Não se eles vão dá. usar é outra história, né? Não dá. Não, no Eu GitHub do Bitcoin você entrei. não consegue colocar, não.
Então, Mas você consegue, com o seu GitHub, postar no seu GitHub e compartilhar para eles, porque aí eles têm que fazer um merge, né? Eles teriam que fazer um merge, né? Aí é outra mas não é coisa. assim que aparece os bips lá. A lista de bips, você tem que mandar esse e-mail, vai ser avaliado. Eles dizem assim: nós tentamos não censurar o máximo, mas eles não deixam coisas nada a ver passar. Tipo, mas já tem uma Pô, cara, seleção. eu vou entrar no GitHub agora para ver esse negócio, porque eu tô de Não, cara. pode entrar isso, porque eu fui ver quando eu pensei em mandar um bip com esse negócio da encriptação temporária. Mas aí eu vi isso e falei: peraí, mas o cara vai ficar. Tem que mandar antes pra. Aí eu não gostei muito, não. Aí eu dei pra trás, pra ser sincero. Não, se for assim, eu já vou, já vou começar a vender os trem hoje e comprar tudo direto, porra. Tá de sacanagem, né? Porra, Mas. vou ficar investindo porra, sei lá, nos devzinhos lá nos Estados Unidos, tá de sacanagem, né? É, tinha uma mensagem nesse sentido, quando você ia enviar bips, e enfim. Aqui, ó. Ah, pessoas para. Pessoas que desejam enviar BIP devem primeiro propor sua ideia ou documento à lista de discussão do Bitcoin, Bitcoin, enfim, dev, lists.list foundation, não atribua um número. Leia BIP2 para ver o processo completo, ou seja, tem a BIP2 só para isso. Após discussão, abra um PR, não sei o que é isso. Após É edição e um pull aceitação, será. request. Ah, public request. Após a edição e aceitação, será publicado aqui. É quem que é que tem que aceitar essa porra? Essa lista de devs aí. Ah, deve ser a galera que é considerada core dev, né? É, pois é. Enfim, estamos aqui falando de teorias dos jogos e já levantamos essa, né? Caralho, que loucura. É, eu vou ter que olhar isso aqui com calma, né? É um ponto centralizado, né? É, É pior que um é. ponto centralizado. Então, Aí a gente assim, vai arranjar briga com muita gente nesse episódio. é, tudo bem, tudo bem. Os principais da briga não costumam ouvir, então É, é que o pessoal que pega e fala as ideias, não, mas é assim mesmo, e não sei o que, tá bom, é assim mesmo. Não significa que não seja um problema. é, Ele só não se realizou, né? verdade. Bom, creio que seja isso para esse episódio, né? Enfim, tem mais coisas no texto, né? Mas acho que a gente mostrou aqui como a teoria dos jogos se entrelaça profundamente com a dinâmica do Bitcoin e até outras criptos, né? A gente não é tão purista assim. E fornece bastante coisa para a gente entender decisões, né, dos participantes da rede, enfim, como isso acaba ou não sendo precificado no final, né? Naquela coisa da hora de fazer a troca pelo dinheiro fiat. Mas vamos chegar à notícia de hoje, então? Vamos achar aqui. Achei. Então, a gente meio que permeou esse assunto, né? Que quando a gente trouxe lá no início, que eu até falei, que na teoria dos jogos, né? Você vê as pessoas tomando decisões e elas já pensam em, tipo assim, o que as outras pessoas estão pensando e decidindo para eu ajustar a minha decisão de acordo e em todos os casos eu ficar bem nessa história toda, né? Então é mais ou Uhum. menos isso. É o mundo real. Você vê, é um jogo realmente inteligente de você ver o que outras pessoas provavelmente decidirão para que você faça uma decisão que ainda assim te beneficie. Enfim, avaliando essa situação, né? E eu trouxe a questão de, poxa, talvez o Bitcoin realmente ele é muito grande, de forma que não vai valer a pena alguém querer fazer um ataque de 51% contra eles e tal, que a notícia que eu quis trazer é o seguinte: o Banco do Brasil é um dos maiores investidores institucionais do ETF de Bitcoin da BlackRock.
A instituição estatal brasileira é a 8ª maior cotista do IBIT, um investimento total de 1,6 milhão de dólares. E aí? 1,6 milhão ou bilhão? Milhão. Caraca, que pouco. É pouco. Pra ser o Não, é 8º, pouco. né? Assim, É pouco. Assim, de toda forma, né? É interessante você avaliar que, tipo assim, a gente tem uma instituição brasileira estatal que está meio que metendo a mão e, de certa forma, porque a análise de investimento dessa galera, por mais que seja um percentual pequeno do que eles têm, visto o valor baixo, é uma análise longo prazista. Então, assim, sim. você já começa a jogar cada vez mais a favor dessa teoria que a gente está falando, de você tem várias pessoas tomando decisões e o Banco do Brasil, nesse caso, o Estado brasileiro, na pessoa do Banco do Brasil, vê que tem várias outras pessoas nesse jogo enorme, nesse mundo, tomando decisões e indo garantir um pouquinho que seja, né? A regulamentação é contrária. O indivíduo não pode ter, mas o Estado tem que ter um pouquinho. É igual o ouro. Não vai ser diferente igual foi na história. E aí eles vão já meio que jogando para esse lado, entrando um pouquinho, porque eles estão vendo que todo mundo está entrando um pouquinho também. E aí você não quer ficar de fora. É meio que um FOMO institucional, sabe? É um FOMO estatal. Sim. Inclusive tem um episódio nosso aqui, a gente está terminando depois, se quiserem, vejam na sequência, que a gente fez um paralelo entre Bitcoin e ouro, se a comparação é uma maldição ou não. Porque é isso, o comportamento é muito parecido, né? Inclusive, recentemente, né, a taxa padrão de P2P, que é 5%, é justamente a taxa padrão que você tem de spread de ouro quando você vai vender e comercializar ouro físico. Então, até nisso, ainda se parecem em termos percentuais no momento. Né? Então, talvez sejam muito parecidos para ser talvez a revolução que vai ser o dinheiro do indivíduo na transação dele. Talvez a captura regulatória dos estados levem ele a ter os mesmos problemas de ouro, né? Os estados capturando e obrigando você a transacionar numa moeda que teoricamente é lastreada em Bitcoin. Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer, né, nos próximos capítulos disso. Mas se você gostou também, de novo, peço o seu like, peço o seu joinha, deixe seu comentário. Se quiser mandar um satoshinho, é só mandar para quinteiro@zebedi.gg. Os dados estão na descrição do vídeo. E se tiver no Fountain, só dar um boost no episódio, que até ajuda a gente na divulgação, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.